Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pro Mané aqui. Se você não for inscrito, convido humildemente a conhecer o canal e se inscrever. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos e time de valorização para a 30ª rodada. Não vamos perder tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Olha aí, o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartolitas fez 44.04, até que não foi uma pontuação ruim, mas a gente sabe que um time de valorização, pontuação pouco importa. O que interessa é ganhar cartoletas. Nesse quesito aí, a gente valorizou quase 6 cartoletas, numa rodada muito difícil. Inclusive, melhoramos no ranking nacional aí as posições. Então, foi uma rodada complicada de pontuação e também, para valorização. Os favoritos, a grande maioria, acabou decepcionando, certo? Mas, de maneira geral aí, conseguimos ir bem valorizar. Vitor Ferraz jogou, diferentemente do Diogo Barbosa, e deu uma valorizada, certo? Aqui o Lucas Lima decepcionou realmente, coloquei ele para valorização. Sei que ele não é um bom jogador para cartola, mas até que o Abel Ferreira estava jogando bem. Falar nisso, Palmeiras ontem, meu Deus, quase perdeu a classificação, né? Que loucura, né? Futebol é incrível, né? 3-0 de vantagem na primeira partida, no jogo de volta não jogou nada ontem, né? E sofreu bastante, Eu sofri junto porque eu não sou palmeirense. Quem conhece o canal sabe que eu torço apenas pro Figueirense, mas acima de tudo eu sou brasileiro. Então quando tem algum time jogando alguma competição internacional, eu torço, né? E eu não sou palmeirense, e tava torcendo pro Palmeiras ontem, sofri um monte, imagina os palmeirenses, né? E hoje vou torcer pro Santos. Ano passado torci muito pelo Flamengo também. Então tem um time brasileiro jogando uma competição internacional, eu tô torcendo. Só sou torcedor do Figueirense, tá? Mas vamos vender um time aqui de maneira geral até que valorizou bem, certo? E vamos armar o nosso time aí de valorização para a 30ª rodada. Mas antes de ir para a nossa escalação, vou convidar vocês, para quem ainda não conhece, participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Tem um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo, site de ligas apostadas. Para a rodada 30 já temos 21 times, certo? Ainda tem 3 dias às 6 horas e alguns minutos e segundos para inscrição. Tudo automatizado, é só vir aqui se inscrever. Pagamento de cartão de crédito, transferência bancária. Eu disponibilizo também o Pix lá, certo? É só anexar o comprovante. Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, certo? Ah, Mané, eu não gosto de liga de tiro curto. Não tem problema, tem de regularidade aqui. A de janeiro está em andamento, já está fechada a inscrição, né? Mas eu abri agora de fevereiro. Quem quiser participar, inclusive vai ser a última liga de regularidade desse ano do Cartola, né? Desse ano não, dessa temporada, né? Inclusive já coloquei os vencedores aqui no Instagram do Mané, certo? Para quem também não conhece, também tem um link logo abaixo aqui na descrição. É por aqui que eu atualizo os times, é por aqui que eu coloco alguns cards interessantes, o desempenho, né? Dos times do canal. É por aqui que eu disponibilizo os vencedores do Ligas do Mané. Ó, rodada 29 deu 179 times, uma premiação de R$ 1.611. Todos já receberam pagamento em 24 horas. Então estamos tendo em média aí de 150 a 200 times por rodada, certo? Por aqui também que eu coloco os cards de arbitragem. Devo colocar hoje ainda, certo? Tivemos felicidade aqui, ó, que a gente acertou aqui, ó, o Vasco e Botafogo, né? O Klaus deu a penalidade, Red Bull Bragantino também e Atlético também houve penalidade. Então estamos com um acerto aí de 50% ou mais no card de arbitragem. Então quem quiser seguir a gente aí no Instagram vai ser muito bem-vindo. Quem quiser participar, é claro, do Ligas do Mané também vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então, sem mais delongas aí, para nossa escalação aí do nosso time de valorização do canal, usando aí o nosso parceiro Catimb States ou Catimb Stats. Também tem link logo abaixo aqui na descrição, né? Tá num precinho aí promocional para as últimas rodadas do Cartola, R$ 11,90, ganha 10% de desconto se botar o cupom Mané Cartola tudo junto na hora da assinatura, certo? Vamos lá. Vamos filtrar aqui goleiros, né? E mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo, que é o que nos interessa, certo? Tem alguns goleiros aqui que me chamam a atenção e acredito que valem a pena, tá? O Everson é um, certo? Porque está bem desvalorizado, precisa de menos 0,20 para começar a valorizar. Tem um bom preço, tem uma média em casa de 3,30, né? E realmente dentro de casa aqui, ó, ele oscila um pouco, mas vira e volta aí, o Galo consegue manter o SG, né? E o Everson conseguiu uma boa pontuação. O Atlético Goianiense, por sua vez, aí, é um time um pouco perigoso aí, mas já cedeu bons pontos para goleiros aqui, ó. Negativou o Souza, negativou o Vanderlei, mas cedeu pontos para o Richard, para o Luan Poli, inclusive deu uma mitada no Wilson. Então vai depender das circunstâncias da partida, né? E se a gente verificar aqui no confronto, já mostrei no vídeo do time principal, mas vou mostrar novamente. O Atlético é o melhor mandante da competição e tem uma média de gol sofrido de 0,60. A defesa do Galo fora de casa não dá para confiar, dificilmente mantém o SG. Se eu não me engano, foi apenas um na competição fora de casa até agora. E o Atlético Goianiense é o 6º melhor visitante, tem uma boa campanha, joga melhor fora de casa. E tem uma média de gols como visitante de 0,71. Então percebam que, no geral, a média de gols sofridos pelo Galo e feitos pelo Atlético Goianiense são baixas, né? Então acredito que de repente vale a pena sim, né? O Everson. Percebam aqui, ó, em algumas oportunidades aqui, ó, o Galo consegue manter o SG, certo? Inclusive conseguiu manter o SG contra o Flamengo, que é um bom ataque.
certo? E o Atlético Goianiense, por sua vez, é um time bem perigoso fora de casa, né? Só não fez gol nas últimas 5 rodadas contra o Curitiba, nos demais jogos fez gols. Mas como é um time de valorização, né? E mesmo perdendo SG, de repente fazendo uma defesa difícil aí, né? O Everson de repente possa valorizar, vejo sim com bons olhos o Everson para valorização, certo? Aqui o Cleiton já fica meio complicado contra o Ceará, né? Eu falo que fica meio complicado por quê? Porque se a gente vier aqui ó, no cruzamento de scout, colocar casa fora os últimos 5 jogos, né, goleiro, pontuação média, conquistadas e cedidas, né, a gente vai verificar o seguinte, que o Cleiton aqui ó, não tem um bom desempenho fora de casa, mas o Ceará é um time que cede bastante ponto aí, né, para goleiros adversários jogando dentro do Castelão, certo? Ó, o Everson aqui conquistou uma quantidade considerável e o Atlético Goianiense também não cede muito, certo? Por que eu estou mostrando aqui o cruzamento scout? Já mostrei isso lá no vídeo do time principal, mas tem gente que só vê valorização, né? Estou mostrando aqui para mostrar outros goleiros do ponto de vista de valorização também. Por exemplo, o Tadeu. Tadeu é o goleiro com melhor desempenho jogando em casa, é o goleiro que vem mais pontuando dentro de casa nos últimos jogos, certo? E o Flamengo, né, cede mais pontos, por exemplo, do que o Atlético Goianiense, certo? E conquista mais pontos, por exemplo, do que o Bragantino. Então eu vejo sim o Tadeu com bons olhos, inclusive se a gente colocar aqui, ó, defesas difíceis, né? A gente vai verificar aqui, ó, que o Tadeu é o segundo goleiro juntamente com o Santos aqui, né? O Santos está revezando muito seus goleiros e vem fazendo o maior número de defesas difíceis em casa, né? Mas o Flamengo não é um time de ceder tantos. A defesa difícil, o Atlético Goianiense já cede uma quantidade considerável, certo? O Ceará também cede um pouco dentro de casa, mas o Bragantino, o Cleiton não tem boas pontuações, né? Então seria mais uma aposta realmente. Então eu acredito que para valorização aí jogando dentro de casa realmente seria o Everson, tá? Seria o Everson que eu já mostrei ali e o Tadeu com toda certeza. Tá? O Tadeu tem uma média de 2.80 em casa, mas isso é uma média geral de 12 jogos em casa, porque os últimos 4 jogos vêm muito bem. O Flamengo todo mundo sabe que não tá bem, tá acontecendo alguma coisa lá, tá vazando água, mas o Flamengo é um excelente elenco, um bom time, pode virar a chavezinha de uma hora para outra e jogar muito, né? E com isso o Tadeu com certeza deve ser bem exigido. É o goleiro com o maior número de defesa difícil na competição. Ó, percebam as pontuações do Flamengo fora de casa nos últimos jogos. Negativou mais goleiros do que cedeu pontos, certo? Então o Tadeu também é um goleiro de risco a rodada, mas tem um potencial enorme por ser o goleiro com o maior número de defesa difícil na competição e sendo um dos goleiros com melhor desempenho nas últimas rodadas. Volpe também vejo com bons olhos, tá? O Atlético Paranaense aqui, ó, se a gente der uma olhadinha onde é que tá o nosso querido Atlético Paranaense, é o time que mais cede defesa difícil jogando em casa e o Volpe é o goleiro que mais faz defesa difíceis disponíveis para rodada, juntamente com isso, fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média aqui. Eu já mostrei lá no time do canal, realmente o Atlético Paranaense cede muito ponto aí para goleiro adversário, né? Eu só fico meio assim de botar um time de valorização o Volpe, porque o Volpe custa 12.34, né? Então o Tadeu é mais barato, o Everson é mais barato, né? Mas eu acredito que o Volpe sim tem tudo aí para dar certo, né? Pro time de valorização também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no desempenho do Volpe. Tem uma média de 1.99 jogando fora de casa, joga melhor dentro, né? Dentro tem uma média de 5.23, fora 1.93, mas fora de casa vem muito bem. Opa, foguetório. Mas fora de casa vem muito bem, né? E só fez uma pontuação negativa, foi na 27ª rodada. Vejo que o potencial é esses 3 goleiros aí, né? Para valorização para essa rodada, certo? Volpe, Tadeu e o Everson, certo? Nesse momento, mesmo correndo um certo risco, tá? Mesmo correndo um certo risco, porque o Atlético Goianiense é o 6º melhor visitante, é um time que não só se defende, mas também ataca fora de casa, né? Eu tô pensando seriamente em ir com o Everson, tá? Mas ele é um goleiro que oscila demais, mas tá valendo a pena e tá desvalorizado. Mas com certeza, em termos de desempenho aqui, ó, pela regularidade, o Tadeu é melhor, né? Vou arriscar um pouquinho. Por que eu tô falando que eu vou arriscar? Porque de repente eu vou botar alguém do ataque do Flamengo para valorização, mas isso não importa, né? Geralmente eu costumo dizer que os goleiros imitam na rodada, jogam contra atacantes também que imitaram a seleção da rodada, tá? Porque o atacante vai lá, faz um gol, quem sabe, dá assistência, enfim, dá uma mitada, mas o goleiro adversário, por exemplo, faz 3, 4 defesas difíceis, vai imitar também, certo? Então isso depende da circunstância do jogo, mas com certeza são os 3 melhores goleiros aí para valorização para a rodada. Vamos dar uma olhadinha aí em zagueiro, mínimo para valorização. Vamos lá. Esses daqui são os zagueiros mais desvalorizados disponíveis para a rodada, certo? Não vou mentir para vocês, nenhum deles me agrada porque não tem boas médias e não tem bom desempenho por mando. Por exemplo, Oliveira tem um desempenho melhor dentro de casa. Gustavo Henrique já não está tão bem assim, o Flamengo toma gol todo jogo, mas mesmo assim o desempenho dele fora de casa é pior do que dentro de casa, né? Marcelo Benevenuto a mesma coisa, o desempenho dele é melhor dentro de casa, mas o Botafogo está muito mal também, então começa a ficar meio complicado aqui, ó. Fabrício Bruno vai enfrentar o Ceará, quem sabe, mas o Red Bull Bragantino geralmente toma gol jogando fora de casa, né? O Adrielson vai ter um confronto complicado contra o Fluminense. Aqui o Matheus Ferraz me agrada muito, tá? Por quê? Por mais que ele tenha uma média de 2.70, certo? Em casa a média dele aumenta, vai para 4.47, o desempenho dele em casa é melhor.
precisa de 0,10 para começar a valorizar, isso é bom, está bem desvalorizado, e custa apenas 4,72, que o preço influencia bastante para a valorização. Percebam, o Matheus Ferraz tem poucos jogos? Tem, mas só negativo apenas uma vez fora de casa. Dentro de casa está com bom desempenho, tá? E mesmo sofrendo gols, ainda é um zagueiro que dificilmente vai deixar de entregar um outro ponto, tá? Porque consegue fazer desarmes aqui, ó, e é um zagueiro que chega bem à frente, né? Já fez gols em campeonatos brasileiros, não nessa temporada, se eu não me engano, ele tá só com uma assistência, gol ainda não fez, mas já fez gol sim, é um bom zagueiro que chega na frente. E o Sport, por sua vez, né, gente, é um dos times que mais cedem pontos para defensores. Olha só a enormidade de pontos que o Sport cede para defensores. Por quê? Já mostrei no vídeo principal, mas vou mostrar novamente. O Sport tem uma dificuldade tremenda de fazer gols fora de casa, tá? A média de a média de gols como visitante do Sport é de 0,64 feitos, né? Olha só, nos últimos 5 jogos fora de casa só fez gols contra o Santos, nos demais jogos passou em branco, né? Fluminense, por sua vez, aí, ó, dificilmente mantém o SG, mas quem sabe aí contra o Sport tem dificuldade de fazer gols e o Fluminense buscando algo mais aí, uma Libertadores, de repente pode dar certo. Vejo sim o Matheus Ferraz com bons olhos, tá? É um bom zagueiro para Cartola, não é o melhor de todos, né? Mas eu acho que é um dos confrontos mais favoráveis aí o Fluminense contra o Sport, certo? Fábio Santos também vejo com bons olhos aí para valorização, tá? Por mais que vai enfrentar o Flamengo, porque eu sempre falo que times ofensivos jogando fora de casa proporcionam para defensores mandantes desarmes. Isso é muito bom, né? É um zagueiro bem regular, tem uma média de 3,72 jogando em casa, precisa de um ponto para começar a valorizar, é baratinho e é um cara que tem muita regularidade. Olha só, negativo apenas uma vez, nos demais jogos entrega bons pontos, mesmo o Goiás sofrendo gols. E o Goiás melhorou muito defensivamente jogando dentro de casa, tá? E o Flamengo, por sua vez, por ser um time ofensivo, ó, cede bons pontos aí, ó. Não tô falando em SG do Goiás, não, nada disso. Tô falando em uma pontuação boa, uma pontuação razoável, o suficiente para ele começar a valorizar. E se a gente verificar aqui no confronto aqui, ó, o Goiás melhorou bastante defensivamente, tá, gente? Melhorou bastante. O Goiás tem uma média de gols sofridos em casa de 1,21, mas isso é no geral, certo? Se a gente pegar os últimos jogos do Goiás aqui, ó, vem melhorando bastante defensivamente, tá? Bastante. E o Flamengo fora de casa aí é o melhor visitante? É, mas vive um momento ruim nesse momento. Mas sempre é um bom ataque, né? O Flamengo nunca dá para duvidar aí do poderio ofensivo do Flamengo. Então nesse aspecto aí eu acho que o nosso querido zagueiro aqui, o Fábio Santos, vai ter possibilidade sim de pontuar bem, pelo menos em desarmes aí, porque o Flamengo geralmente joga atacando, parte para cima e proporciona uma grande quantidade de roubada de bola para defensores adversários. Aqui tem um zagueiro que está precisando de um pouquinho mais, 1,50, é o Hever, tá? Mas tem uma média em casa de 4,45, é um zagueiro artilheiro, certo? Já tem uma assistência na competição e um gol. Inclusive, aí, se pegar o histórico do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, talvez dos zagueiros em atividade no futebol brasileiro, ele seja com o maior número de gols no Campeonato Brasileiro, tá? Tá custando 7,44, que isso é bom. E é um zagueiro assim, ó, que precisa do SG ou do gol para pontuar bem, né? Mas é um cara com muita regularidade que dificilmente é negativo. Acredito que vale a pena sim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já não é um time de ceder tantos pontos assim para zagueiros, tá? Vai ficar muito atrelado ao SG, certo? Mas como a gente viu ali, o Galo dentro de casa, vira e volta aí, consegue segurar um SG. Então, zagueiro para rodada não tá muito fácil não, tá? Do ponto de vista de valorização, vejo o Matheus Ferraz como uma boa, Fábio Santos como uma boa, o Hever bem viável, tá? Hever bem viável, daí aqui para cima já precisando de 2, 3 pontos, já começa a complicar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou botar aqui último, né? Esses são os zagueiros mais valorizados pelo Cartola. A gente também já viu ali pelo Catimba, né? Eu tô olhando aqui, o Lucas Claro tá voltando agora, mas tá valorizado. A gente viu que ele tá na parte de cima aqui da tabela. Se a gente olhar aqui, ó, não dá pra considerar isso, tem que ficar esperto, tá? E às vezes não joga uma rodada, quando volta tá lá embaixo. A gente coloca filtro ali pra valorização no próprio Cartola, ele aparece de maneira, né, equivocada. Aqui o Matheus Ferraz é uma boa sim, tá desvalorizado, dá pra ver aqui, ó. Realmente a gente vai com ele, certo? E tô bem na dúvida realmente. Queria ir muito com o Fábio Santos, porque tá desvalorizado e é um cara de muita regularidade, tá? E o Flamengo proporciona realmente desarme, porque é um time que ataca bastante fora de casa. Mas o Hever também é um zagueiro que pouco negativa, né? E queira ou não queira, por mais que o Atlético Mineiro tenha uma boa campanha fora de casa, né? O Atlético Mineiro é o melhor mandante da competição. Então eu vou dar uma apostadinha no Hever, né? Pela regularidade, iria mais no Fábio Santos, né? É bem mais regular do que o Hever, mas pelo Galo tá disputando a parte de cima lá da tabela, né? Realmente, e jogando em casa é o melhor mandante da competição. Eu vou com o Hever, sim, tá? Mas poderia ir com o Fábio Santos tranquilamente, né? E com isso estaria dobrando o Goiás, mas como é com um time de valorização, né? Claro que o CSG vier vai ajudar bastante, mas com um time de valorização o que importa é o mínimo para valorizar, certo? Vamos lá então para os nossos queridos laterais aí. Laterais, inclusive, já vou adiantando, tá? Tem algumas boas opções e nós vamos dobrar os laterais aqui, tá? Não do time, mas do canal, tá? Os laterais que eu escalar aqui vão ser os escolhidos também por bons e baratos.
certo? Porque eu vejo eles com muita propriedade para rodada, tá? Júnior Tavares, bom lateral, mas vai enfrentar um Fluminense, complicado. Calegari aqui, melhor lateral para valorização, porque tem uma média básica de 4.42. O que é média básica? Tira SG, gol e assistência é o que sobra. Ele é o lateral que melhor pontua, te entrega quase 5 pontos, sem gol, sem assistência e sem SG, certo? Tem uma média em casa de 5.94, tá desvalorizado, tá barato, precisa de menos de 0,50 para começar a valorizar, custa 4.85 e o Calegari dentro de casa é muita regularidade, certo? Tem um confronto favorável, como eu falei aí, o Sport é um time que tá com dificuldade de fazer gols e vem cedendo muito ponto para defensores, tanto goleiro, quanto zagueiro, quanto lateral, certo? Então Calegari, né, é a melhor opção do ponto de vista de valorização e uma das melhores para pontuação para rodada. Aqui tem outro lateral que me agrada bastante para rodada, Felipe Luiz. Por mais que o Flamengo esteja mal, Felipe Luiz é um dos zagueiros com melhor desempenho jogando fora de casa. Tem uma média de 6.17, precisa de menos 0.10 para começar a valorizar. É outro lateral barato também. E olha só a regularidade do Felipe Luiz fora de casa. Tudo em desarme aqui, ó. Flamengo vira e volta aí, ó, sofre gols fora de casa e ele desarma. 4 desarmes contra o Botafogo, 4 contra o Atlético Mineiro, 6 contra o Internacional, 6 contra o Corinthians, 4 contra o Vasco. É um lateral que desarma demais. Está entre os laterais com maior número de desarmes na competição e fora de casa costuma pontuar muito melhor, desempenha melhor. Certo? O Goiás, por sua vez, aí é um time que não cede tantos pontos assim, oscila bastante, porque melhorou bastante jogando dentro de casa. Mas o Felipe Luiz, por si só, pelo seu desempenho em termos de desarmes, vale a pena. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vamos colocar laterais, né? Rapidamente aqui no cruzamento scout, tá? E vamos verificar aqui, ó, que os times que vão jogar fora de casa, né? O Flamengo é o time disponível com melhor desempenho com seus laterais fora de casa. Por que eu falo isso? Porque Bahia e Corinthians não vai valer pro Cartola, assim como Palmeiras e Grêmio também não vão valer. Então passa a ser os laterais do Flamengo, né, os com melhor desempenho fora de casa disponíveis para a 30ª rodada. Vamos dar uma olhadinha agora em desarmes, né, porque é o melhor que o Felipe Luiz faz fora de casa, né? Fora de casa, né? O Flamengo não vem desarmando tanto com seus laterais nos últimos jogos, né? Mas o Goiás até que cede uma quantidade considerável aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, é o 3, 4. É o quarto time que mais cede desarmes, né, para laterais adversários. Acredito sim que vale a pena, é um lateral que está bem desvalorizado, tá? O Flamengo não tá bem, mas de repente vale a pena. Dudu aqui também chama atenção, tá? Tá precisando de 0 para começar a valorizar, mas tem uma média de 3.08. Vai enfrentar um Atlético Mineiro, que é um time altamente ofensivo, e times ofensivos proporcionam o que para o adversário? Desarmes. Parte para cima, busca um drible, né? E o adversário sempre ali atrás acuado, defendendo, começa a desarmar bolas, certo? O Dudu, por sua vez aqui, ó, foi muito mal aqui, porque realmente fez um gol contra aqui no 2-1, né? Mas nos demais jogos fora de casa sempre teve muita regularidade. Quem quiser dar uma apostadinha aí no Dudu, ó, e queira ou não queira o Galo, dá uma olhadinha aí, ó. O Galo cede uma quantidade considerável, mesmo fazendo muito gol dentro de casa, ó, cede uma quantidade considerável de pontos para laterais. Por quê? Porque parte para cima e proporciona desarme, né? Então, para lateral tá bom para valorização, tá? Inclusive Samuel Xavier, tá? Jogando dentro de casa tá muito bem, tá com uma média de 2.98, não é alta, mas isso é no geral, em 12 jogos, né? Nos últimos jogos aí, até que vem com uma certa regularidade, vira e volta a dar uma escorregadinha, mas dá pra dar uma arriscada, porque queira ou não queira, deixa eu voltar aqui, olha só, onde é que tá o nosso querido Red Bull Bragantino, tá? Olha só, o Bragantino é o segundo time que, depois de São Paulo, que mais cede desarmes para laterais adversários jogando fora de casa. Por quê? Porque é um time bem ofensivo, parte para cima, né, e tem essas questões da roubada de bola. E é o time aí, ó, o segundo que mais cede pontuação, né, para laterais adversários. E por mais que o Ceará não conquiste muito, Samuel Xavier é uma boa para valorização com toda certeza. Tá? Então realmente aqui, ó, para valorização tá boa a rodada para laterais, tá? São laterais que tem chance de te entregar uma boa pontuação, né, e se pontuarem razoavelmente bem, né? Samuel Xavier aqui, ó, mesmo perdendo SG, faz uma ou duas roubadas de bola e faz 2 pontos, vai valorizar, né? Dudu a mesma coisa, perdendo SG fora de casa. Felipe Luiz é uma excelente, tá com uma média altíssima fora de casa, principalmente em desarmes. Calegari é a mesma coisa. Vejo com bons olhos aqui, tá? Até mesmo o Vitor Luiz, tá? Precisando em 1.90, vai pegar aí pela frente aí o Marinho. Marinho parte pra cima, enfim, né? Não vai ter vida fácil, mas vai ter chance de desarme. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso querido laterais, vim direto pro Cartola. Vou aqui no Felipe Luiz, tá desvalorizado, né? Dudu é uma boa, Samuel Xavier é uma boa. Mas meu outro lateral vai ser o Calegari. Inclusive os dois já tô antecipando, vai estar no time de bons baratos. Que eu vejo também que além de valorização, são as duas melhores opções aí para pontuação nessa faixa de preço aí abaixo de 10 cartoletas. Vamos dar uma olhadinha nos nossos meias. Tentar acelerar um pouquinho o vídeo aí para não ficar tão longo assim. Porque o nosso vídeo mais longo geralmente, né, é o do time principal. Lá a gente consegue explorar melhor, né, as estatísticas, né. Inclusive vai ter um cardzinho logo aqui ao final. Quem quiser, ou na descrição logo aqui abaixo, né. Quem ainda não viu o vídeo,
Vamos dar uma olhadinha aqui em meias, mínimo para valorização. Praxedes valorizado demais, Johan, o Vina também está valorizado, bastante valorizado. Vamos lá para baixo. Nessa faixa aqui embaixo aqui, ó, o que me chama a atenção, desvalorizado, é o Juninho, tá? Os demais aqui, ó, tem um desempenho muito ruim, ó, média abaixo de 2 pontos. O Juninho tem uma média de 2,68, mas se a gente abrir aqui, ó, o Juninho tem um desempenho muito bom fora de casa. Média de 4,54, precisa de menos 1,70 para começar a valorizar. Custando 3,60, ele vai pisar em campo, já vai estar valorizando uma cartoleta 1,5 no mínimo, certo? Vai enfrentar o Internacional, osso duro de roer, joga bem dentro do Beira-Rio e tá numa sequência aí boa de vitórias, é verdade. Mas olha as pontuações do Juninho fora de casa, ó. Só negativou lá na segunda rodada e geralmente conquista bons pontos e às vezes dá uma mitada. Por quê? Porque ele é o cara da bola parada no Fortaleza. Bate falta, bate escanteio e bate penalidades. Certo? Vamos dar uma olhadinha. Internacional por sua vez. Internacional por sua vez dificilmente negativa, ó. Meias adversários. Não é um time que cede tanto ponto assim, mas dificilmente negativa. Por quê? Se a gente vier aqui no cruzamento de scout, tá? Meias, pontuação média, a gente vai perceber que o Inter está entre os times que mais cedem pontos para meias adversários, tá? Por mais que o Fortaleza conquiste pouco, a gente vai colocar aqui, ó, meia desarmes, tá? A gente vai verificar aqui, ó, que o Inter é o time que mais cede desarmes para jogadores de meio campo jogando dentro de casa. Então, Fortaleza, o Juninho é uma boa sim, ainda tem a bola parada a seu favor. Acredito que para valorização talvez seja a melhor pedida para essa rodada, certo? Gustavo Ferrares, complicado, jogo contra o Galo, Betinho, Nicão dentro de casa, quem sabe, mas o Nicão não tá com um desempenho tão bom assim. O Nicão tá com uma média de 1,97 dentro de casa aqui, ó, e só deu uma mitada na 27ª rodada. Nos demais jogos aqui, ó, ainda não disse ao que veio pro Cartola Nicão. Ano passado pontuou bem melhor. São Paulo, por sua vez, cede bons pontos. Isso é verdade? Olha só a quantidade de pontos que o São Paulo cede para meias adversários jogando fora de casa. Por essa razão, não vou indicar o Nicão para valorização, vou indicar outro aqui, ó, que é um bom jogador para Cartola, tem um desempenho melhor fora de casa, é verdade. Dentro de casa está com uma média de 2,15 e fora 5,42. Mas está desvalorizado, precisa de 0,20 para começar a valorizar. E está com um desempenho melhor do que o Nicão dentro de casa. Por mais que ele oscile aqui, tá? Eu vou indicar ele, sabe por quê? Se a gente verificar aqui, ó, meias, desarmes, o time que vai jogar fora de casa que mais cede desarmes para meio campos adversários é o São Paulo, tá? E se a gente vier aqui novamente no nosso querido Catimba States e colocar aqui, ó, meio campos do Atlético Paranaense, mínimo para valorização, tá? Os prováveis aqui e botar por desarmes, por incrível que pareça, o Léo Cittadini, mesmo sendo um meia ofensivo, é um jogador que mais desarma no meio campo do Atlético Paranaense. 56 desarmes em 24 jogos, isso é muita coisa para um meio ofensivo, tá? Então ele é um cara que volta muito para recompor e ajuda bastante na marcação. Então vejo ele com bons olhos para valorização. Confronto é complicado, São Paulo vem de 2 derrotas, deve buscar algo mais, mas o Atlético Paranaense vem subindo bastante de produção, tá? É um dos times que melhoraram aí nas últimas 3, 4 rodadas, um dos que mais melhorou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Léo Cittadini é uma boa, né? Lima, bom jogador, mas não tá com aquele desempenho todo. Aqui eu vou dar uma arriscadinha, tá na valorização, no Pituca, certo? Pituca é muito criticado, não é aquele jogador todo para Cartola, fundamental pro Santos, ajuda demais na marcação, né? Tá com uma média de 2,82 jogando em casa, certo? Vira e volta, dá uma negativada, mas o que me agrada no Pituca é que ultimamente ele anda chegando bem à frente, anda fazendo gol, dando assistência e vai ter um confronto muito favorável contra o Botafogo, né? O Botafogo cede ponto demais para meia, gente, olha só, e não vive um bom momento, certo? Se a gente vier aqui, ó, no histórico aqui, ó, Santos e Botafogo, o Santos é o 8º melhor mandante, certo? E o Botafogo 14º melhor visitante, ou seja, o 6º pior visitante da competição. Botafogo não vem bem, certo? Perdeu de 3 do Vasco, ganhou do Curitiba, mas o Curitiba também não tá bem, perdeu pro Inter, perdeu pro Galo e perdeu pro Bahia, certo? O Santos, por sua vez aqui, ó, dentro de casa aqui, ó, vem vencendo jogos e empatando, né? Mas vem jogando muito, fazendo muitos gols. Por quê? Porque o Santos está dando uma leve prioridade aí para a Libertadores, com toda razão, né? Vai ter um jogo decisivo hoje, né? Tomara que passe pelo Boca. Certo? Então vejo sim o Pituca com bons olhos para valorização, né? Não vou dizer que vai ser um dos meses que mais vai pontuar na rodada, mas para valorizar com certeza aí qualquer roubadinha de bola, qualquer finalização aí, qualquer coisa que ele fizer no jogo que passe de 0 a pontuação, vai valorizar, tá? Então de repente vale a pena, por quê? Porque o confronto é favorável. Vamos lá para a parte de baixo, Diogo Pituca, Luan desarma bastante, Caio Alexandre, Franco vai ter um confronto favorável jogando em casa, bem ofensivo, mas é um cara que oscila demais, não tem tantas pontuações boas assim. Léo Gil pode ser uma boa, tá precisando de 1,30, né? E tem um confronto favorável contra o Curitiba, mas o Léo Gil não tem aquelas pontuações dentro de casa, né? Geralmente as pontuações do Léo Gil são melhores fora, mas ele é um cara assim que tem algumas bolas paradas a favor dele, é um cara que dá lançamento, então assim, ó, para meia, para valorização para rodada, não tá fácil, tá? Não tá fácil, os melhores meias estão muito valorizados, certo? Não tá fácil. Então aqui, ó, nesse momento, certo?
eu vou apostar nesses 3 aí, sem dar mais opções para vocês. Me desculpe ali, porque dali para frente, precisando de 3, 4 pontos ali, já complica a situação, tá? Vou com o Léo Cittadini nesse momento. Vou com o Pituca e com o Juninho, tá? São as melhores opções, ao meu ver, aí, do ponto de vista de valorização, certo? Vamos dar uma olhadinha em nossos queridos atacantes agora. Atacantes, mínimo para valorização, vamos para a parte baixa, que é o que nos interessa, né? Rafael Moura tá bem desvalorizado, vai enfrentar um Flamengo que tá mal e toma muito gol. Mas aqui o Rafael Moura é complicado, né? Fora de casa até dá para apostar nele, tem uma média de 2.47, mas em casa uma média de 1.10. E olha só, nos últimos 4 jogos negativou. Pode dar certo? Pode, às vezes ele bate alguma penalidade, o Flamengo não anda muito bem das pernas, né? Ó, de queira ou não querer, o Flamengo de uma certa maneira cede alguns pontinhos para atacante, mas daí seria uma aposta um pouco mais arriscada, né? Porque ele não tá com bom desempenho dentro de casa, mas acredito ser uma aposta válida sim. Mas eu prefiro ficar já com um jogador, né, que tem um bom desempenho, uma regularidade maior. Por exemplo, o Carlos Eduardo tem um confronto mais difícil, é verdade. Contra o São Paulo, líder que perdeu 2 seguidos, deve vir com tudo contra o Atlético, né? Mas está precisando de 0.20 para começar a valorizar, tem um bom preço, tem uma média de 5.11 jogando em casa. E o Carlos Eduardo dentro de casa nos últimos jogos vem muito bem, olha só, com muita regularidade menino, né? Então está precisando de pouco para valorizar, né? O jogo é favorável sim, porque o São Paulo, por mais que seja um dos melhores visitantes da competição, tá tomando muito gol fora de casa. Olha só, tomou gol do Claudinho, tomou gol do Arthur, tomou gol do Ítalo, naquela goleada, tudo bem. Ah, então tá, tomou gol do Fred, certo? Ó, vamos passar mais um pouquinho. Tomou gol do Cleison, né? São Paulo toma muito gol fora de casa. O Wellington Paulista, olha só. Tô falando, por quê? Porque o São Paulo é um time que faz muito gol fora de casa, mas toma muito gol também, certo? Percebam só. São Paulo é o segundo melhor visitante da competição. Tem uma média de gols altíssima de 1.47, mas também tem uma média de gols sofridas alta de 1.27, certo? Percebam aqui, ó. Faz muito gol jogando fora de casa, bastante gols, né? Mas também toma gol todo jogo, né? E o Atlético, por sua vez, aí, ó, vem melhorando bastante ofensivamente dentro de casa. Só passou em branco contra o Galo. No último jogo fez 3 gols contra o Vasco, certo? Então acredito sim que o Carlos Eduardo é uma excelente para valorização para essa rodada. E quem sabe possa até pontuar bem pelo desempenho que ele vem tendo dentro de casa. Vamos lá dar uma olhadinha em mais algum atacante para valorização. Osvaldo vai ter um confronto complicado. Pedro Raul até que anda pontuando bem fora de casa, mas vai pegar o Santos, que vem bem, ó. Pedro Raul tá com uma média de 6.76 jogando fora de casa. Quem quiser dar uma arriscada, de repente pode valer a pena. Precisa de 0.40 para começar a valorizar. E realmente o desempenho do Pedro Raul fora de casa nos últimos jogos vem sendo muito bom, tá? Mas eu prefiro ficar, por exemplo, né, com os favoritos da rodada. Não deu certo na última rodada de favoritos? Não deu certo, né? Mas quem sabe aí, nessa rodada pode dar. Por exemplo, o Fred vai jogar em casa, tá com uma média de 2.53, precisa de 0.40 e custa 3.39. Se o Fred fizer gol, vai dar uma valorizada tremenda. E olha só, o Fred nos últimos jogos aí, ó, nos últimos 4 jogos dentro de casa, vem pontuando bem em 3 oportunidades, tá? De repente pode dar certo. O Sport, por sua vez aí, ó, vem tomando gols aí, ó. Fernandão fez gol, Luciano fez gol, toma gol de atacante, ó. Marinho fez gol, né? Daí o pessoal vai rir de mim. Pode ser, o Fred não tá com aquele desempenho todo, não é mais aquele cara, não é mais aquele artilheiro, né? Por mais que seja meio cone, como todo mundo fala, estático, mas o cara é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro aí em pontos corridos. De repente pode valer a pena, tá? Um ponto fora da curva aí, porque o Fluminense tem um confronto favorável sim, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para valorização aqui mais alguém. Caio Jorge jogando dentro de casa, Botafogo, né? Tá mal na competição, pode ser uma boa realmente. Soteldo, acho que é uma boa também, excelente aí para valorização, tem uma média de 3.65, precisa de 0.90, tá? Foi mal nas últimas 2 rodadas dentro de casa? Foi, mas geralmente é um cara bem participativo e tem tudo para ir bem contra um Botafogo, né? Que vem cedendo muito ponto aí para atacante, ó. O Thales Magro, jogador de extrema, joga pela esquerda, mesma posição do Soteldo, 14.60, tá? De repente aí pode dar certo, gente, tá? Ó, PP, jogando pela esquerda, jogador de extrema, 21.2. Vejam como os números batem. Então, Soteldo, tá? Uma excelente para valorização e quem sabe aí vai pontuar muito bem aí nessa rodada, certo? Keno também tá bem desvalorizado, né? Precisando de 1.10. Tem um confronto favorável, por quê? Porque o Galo dentro de casa, desculpa gente, é o melhor mandante da competição e ele tem uma média de 8.66. E realmente dentro de casa vem muito bem. Decepcionou na última, decepcionou. Deu uma pipocada na hora de bater o pênalti, deu, porque ele podia ter pegado a bola debaixo do braço, mesmo tendo perdido os últimos 2, ter dito, eu sou batedor e vou bater. Não, o Johan pegou e bateu. Mas é um cara que está com muita regularidade dentro de casa, acredito de repente que vale a pena sim, tá? Então olha só, para valorização, diferentemente de meias que está difícil, tá? Para valorização, para atacante tá muito bom. Olha só, o Bruno Henrique precisa de 1.60, né? Para começar a valorizar. E tem uma média de 3.55 jogando fora de casa. Tem uma regularidade tremenda, olha só, nos últimos jogos, muito regular fora de casa. Então realmente para valorização também vale a pena, tá? Então diferentemente de meia, como eu falei, para atacante essa rodada tá sortido, tá? Vou dar uma olhadinha aqui. Ó, eu tô muito tentado aqui a escalar o Soteldo, tá? Por mais que oscile demais,
certo? Mas tem um confronto favorável e o Botafogo tá cedendo muito ponto para jogador de extrema naquele setor ali onde o Soteldo joga, tá? Queria ir com o Bruno Henrique, tô muito na dúvida entre ele e o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem um bom desempenho fora de casa, né? E o ataque do Flamengo nunca deve ser desprezado, porque é um ataque realmente muito forte, certo? Mas eu acho assim, ó, que para valorização a melhor opção é o Carlos Eduardo, pelo desempenho que vem tendo, tá desvalorizado agora, certo? Tá muito bem dentro de casa. Vou pegar uma olhadinha aqui na minha cola, gente. O Keno também não dá para ser desprezado, tá? O Keno não dá para ser desprezado. O Galo dentro de casa tem uma média de superior a 2 gols por partida, tá? E o Keno é um jogador tá em queda, tá, mas é um jogador que tem muita regularidade, tem potencial, né, e eu acredito que vale a pena. Só tô em dúvida entre o Bruno Henrique, né, que o Flamengo anda mal, mas o Bruno Henrique tem um bom desempenho fora de casa, né, e o Soteldo, né, mas pelos números ali, pelo que eu vi ali, né, olha, pode ver, o gráfico do Bruno Henrique favorece ele, certo, mas se a gente olhar lá os dados, né, de pontuação cedida, a gente vai ver que o Botafogo cedeu ponto demais para jogador na posição do Soteldo. Então eu vou dar uma arriscadinha, vou com o Soteldo nesse momento, né? O confronto aí é mais favorável e também vale a pena porque a valorização, quanto mais barato o jogador, melhor. Soteldo custa 6,37 e o Bruno Henrique acima de 10 cartoletas, certo? Para treinador, já vamos aqui dar uma olhadinha aqui, nossos queridos técnicos, os professor, mínimo para, ó, professor tá super valorizado, tá dando um jeito no Vasco, hein? Vamos lá. E aí Ventura, complicado contra o Fluminense. Rogério Ceni, dá para dar uma arriscada contra o Goiás. Fernando Diniz, complicado contra o Atlético Paranaense, mas também dá para dar uma arriscada. Barroca contra o Santos, complicadíssimo, não arriscaria. Glauber Ramos está fazendo excelente trabalho, dá para arriscar contra o Flamengo que não está bem. Marcelo Cabo, joga muito bem o Atlético Paranaense fora de casa, por mais que o Galo deva vencer esse jogo, de repente pode dá para dar uma arriscada, tá? Então assim, ó, tem vários treinadores aqui para valorização, certo? Mas eu vou focar um pouco mais nos confrontos aqui, ó. Sampaoli, né, tem tudo para ter uma valorização boa, né? Porque realmente o Galo dentro de casa tem um bom desempenho, média de 4,65, tá? Percebam as pontuações do Galo aqui, ó, dentro de casa aqui, ó, 8, 8, 8. Quando o Galo pega para jogar bem dentro de casa, fazer mais de 1, 2 gols, geralmente dá uma mitada, tá? O Atlético Goianiense, por sua vez, aí, é um time que não vem cedendo pontos para treinador, né? Essa é que é a questão. Mas é um confronto favorável sim, o Galo dentro de casa é muito forte, é o melhor mandante da competição, tá? Marcão, acredito eu que tem um confronto favorável, por mais que tenha uma média de 2,88, certo? Porque só tem um jogo. Vai enfrentar um adversário que vem cedendo muito ponto aí. Olha só a quantidade de pontos que o Sport vem cedendo aí para treinadores adversários, para times adversários. Por quê? Justamente pela dificuldade de fazer gol fora de casa, tá? Então vejo o Marcão com bons olhos aí para valorização para essa rodada, sim, certo? E esses treinadores aqui, ó, que eu falei aqui embaixo, né? Muitos deles dá para dar uma arriscada assim, jogando fora de casa, porque eles estão bem desvalorizados. Rogério Ceni, o Diniz, né? O Glauber jogando em casa, né? Mesmo sendo contra o Flamengo não vem bem e o Goiás tá melhorando, sim. Né? O Marcelo Cabo joga muito bem fora de casa, mas tem um confronto complicado, né? É realmente aqui, ó, mas mesmo precisando de um pouco mais, de repente, para valorização, aqui é o Sampaoli e o Marcão pelos confrontos e até mesmo o Cuca, tá? Podem ser os mais favoráveis aí, porque Botafogo Sport não vem bem jogando fora de casa, né? E o Galo, por mais que vai enfrentar um Atlético Goianiense que joga bem fora de casa, né? Dentro de casa o Galo é muito forte. Certo? Mas dá pra dar uma arriscada no Rogério Ceni ali, mesmo o Flamengo estando mal, porque é um time de valorização. Mas nesse momento aqui, ó, vou no feijão com arroz, vou no Marcão, tá? Marcão não tá com muitos jogos ainda pelo Fluminense, né? E o desempenho do Fluminense em casa não é lá essas coisas, mas o Sport fora de casa tá muito mal, né? É nisso que eu tô apostando nessa rodada. Então assim, gente, nesse momento aí, ó, inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rapidamente aqui, só pra não deixar o pessoal na mão, que tem gente que só vê esse vídeo aqui, não vê o do time principal, né? Vamos dar uma olhadinha nos nossos queridos treinadores aqui, pontuação média, como é que tá sendo dentro de casa. Olha só, o Atlético Paranaense vem conquistando bons pontos dentro de casa, olha o Galo, como é um dos times que mais conquista. Olha o Cuca aqui também, olha o Fluminense, né? O Vanderlei tá muito valorizado, certo? E o Sport cede uma quantidade considerável, o Botafogo cede uma quantidade considerável, só o Atlético Paranaense que não cede tanto assim, ó. Olha só a quantidade de pontos que o Curitiba cede, né? Realmente o treinador para essa rodada, ao meu ver, a melhor opção seria realmente, quem sabe, o Vanderlei, mas tá muito valorizado, tomem cuidado, tá? Mas a gente tá indo com o Marcão nesse momento, certo? No nosso querido aí time de valorização. Deixa eu ver se eu acertei aqui na minha colinha, né? Porque são dois times que eu vou ter que escalar, é o Marcão mesmo, tá? Capitão, né? Não nos interessa muito para esse time, porque o que interessa é ganhar cartoletas, né? Mas eu vou colocar aqui, né, o Soteldo como capitão. Vou fazer uma pequena brincadeira, porque eu vi ali que realmente tá fechando ali o cruzamento de scouts ali, né? Naquela ponta esquerda ali do Santos ali. Tem tudo para ir bem ali o Soteldo, tá? Mas isso aí é só capitão pro nosso time, não interessa muito pontuação, né? É secundário, que a gente quer é valorizar com esse time. Então aí, gente, ó, custando 88,73 cartoletas, tá? Um time bem baratinho, viável aí, ó. Só o Keno realmente que é mais caro, mas eu vejo muito potencial nele jogando dentro de casa. Os demais jogadores são bem baratinhos, bem acessíveis, e a maioria deles, quase todos eles aí desvalorizados, precisando fazer, né, menos de um ponto para começar a valorizar, tá certo?
88,73 cartoletas. Esse aí é o time de valorização do canal para a 30ª rodada. E agora, por último aí, nosso time de bons e baratos do canal, se tu diz Mané Bebê, né, fez 34,62, né, essa pontuação aí muito se explica pelos jogadores aí, né, que não entraram em campo, como o Diogo Barbosa, o Natan, né, realmente aqui, ó, sem banco de reservas para a próxima temporada, não dá, já dei minha opinião, né, e eu como influenciador, não quero ficar batendo muito no martelo aí, mas já tomei a minha. Se não tiver banco de reservas na próxima temporada, não assinaria o Pro. Vou continuar com o canal, vou continuar com o Cartola, gosto muito, né? É uma cachaçinha, adoro o jogo, é muito legal, né? Um dos melhores games aí disponíveis, mas a Globo tem que botar a mão na consciência aí, né? E atender esse pedido, esse clamor a tempo que os cartoleiros estão fazendo aí de banco de reserva, porque não dá. Porque olha só, Diogo Barbosa não jogou, Jonathan não jogou. Foram dois times que mantiveram o SG. Tinha tudo para esses jogadores fazerem no mínimo 5 pontos. Teria mais 10 pontos, né? A gente ia passar de 50 pontos numa rodada tão difícil como essa. Então complicado, né, gente? Bem complicado aí realmente, né? Mas tudo bem, vamos vender nosso time aí. Inclusive esse time de bons e baratos do canal tá com um desempenho muito bom aí, né? Vinha dando algumas mitadas, né? Porque é um time que a gente tá arriscando um pouquinho mais. Vamos fazer o que a gente sempre faz. Trazer ele prontinho aí, pessoal. Tá feito, pessoal. Esse aí é o time de bons e baratos do canal para a 30ª rodada, como a gente sempre faz aqui. Vamos fazer uma pequena explanação aqui sobre as nossas escolhas, né? Estou escolhendo aqui o Fernando Miguel. Quem assistiu o vídeo do time principal viu, né? Agora também fiz algumas explanações ali. Quem deu uma olhadinha ali nos gráficos viu, né, que realmente é favorável o confronto para o Fernando Miguel. Vanderlei tá mostrando aí que vai dar uma ajeitada no Vasco. Já são 2 jogos sem sofrer gols, certo? Fernando Miguel tem um bom desempenho dentro de casa, né? E o Curitiba, que não querer, um dos piores ataques da competição, acredito que vale a pena sim. Calegari e Felipe Luiz, né? Acabei de falar deles no time de valorização. Calegari é o lateral com melhor média básica na competição, certo? Tem um confronto favorável, Sport muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Felipe Luiz, por mais que o Goiás tenha melhorado e o Flamengo esteja numa situação ruim, vale a pena, porque é um lateral com muita regularidade jogando fora de casa e tem um grande número de desarmes, geralmente 3 a 4, 5 desarmes por partida, né? Então, mesmo que perca o SG, vai te entregar alguns bons pontos aí, com toda certeza. O Erle aqui é pela questão realmente do confronto contra o Curitiba, né? E pelo sistema defensivo do Vasco ter melhorado. Inclusive, o Erle aí tem apenas 4 jogos, mas 4 boas pontuações, certo? Vai sempre naquela médiazinha ali, né? É um cara que te entrega alguns bons pontos. E se manter o SG, com certeza passa dos 5. Tá? Luan Pérez, não sou fã dele para Cartola, certo? Mas o confronto é muito favorável. Botafogo não vem bem, certo? É claro que aqui, ó, por exemplo, aqui eu tô com o Erle do Vasco e o Luan Pérez do Santos. Time principal lá, né? Eu tô, por exemplo, com o Moledo, que realmente para mim é a melhor opção para rodada. Tô com o Lucas Claro lá no time principal, no valorização a gente acabou de vir. Tô com o Matheus Ferraz. Tem outros zagueiros? Tem, mas aqui no time de bons baratos eu dou uma arriscada um pouco maior e dou outras opções para vocês. Não adianta eu fazer um vídeo com 3 times, né? Fazer o vídeo do time principal, depois fazer um de valorização e bons baratos, ficar fazendo e botando sempre os mesmos jogadores. Não, eu tento mudar 90% dos times, tá? E aqui no meio aqui eu tô botando Vinícius, né? Vinícius está bastante valorizado, tome cuidado. Inclusive, o nosso capitão aqui tem um desempenho muito bom, tanto dentro quanto fora de casa, muita regularidade. Vou botar o Raul jogando contra ele, não tem problema, o Raul é mais para desarme. Olha a regularidade do Raul. Raul é jogador, né? Um dos jogadores com maior número de desarmes na competição, meias, só perde pro Sobral, se eu não me engano, certo? E dentro de casa ele tem uma média também, assim que nem o Felipe Luiz. É outro jogador que facilmente entrega 3, 4, 5 pontos em desarme. Ele tem uma média de 4, 5 desarmes por jogo jogando fora de casa. Certo? O Johan aqui tá muito valorizado, tome cuidado, tá? Mas eu resolvi escalar ele porque o confronto é favorável. Por quê? O Atlético Goianiense joga bem fora de casa? Joga. Mas o Galo é o melhor mandante da competição e tem uma média altíssima de gol dentro de casa. Então eu acho que é salutar sempre quando o Galo jogar em casa, tem um meia ou um atacante do Galo. E agora o Johan, pelo que eu vi aí, né? O Keno deu aquela pipocada, não quis bater o pênalti como eu falei. O Johan de repente começa a ser o batedor oficial a partir de agora, né? Então, tô dando uma escaladinha nele. Léo Chu, muita regularidade. Esse rapaz dificilmente negativa, tá? Produz bastante. É um cara que já deu assistência, né? Na competição. Tem apenas um gol? Tem. Mas é um cara que joga pelos extremos e trabalha muito ali pro Kleber e pro Vinícius. Certo? Tem um confronto favorável? Tem. Porque o Bragantino dentro de casa tá massacrando. Mas fora, o Bragantino é um time um pouco mais fragilizado. E o Ceará, que não queira, é um time bem ofensivo. Costuma fazer bastante gols. Vargas, que o Galo faz muito gol dentro de casa. O Vargas joga centralizado, tá? Não anda tendo muita sorte aí, né? Mas vai ser um jogador que com certeza aí, né, vai ter chance de deixar mais um gol aí, que ele já tem um gol na competição contra o Atlético Goianiense, certo? O Soteldo, tô repetindo ele aqui, certo? Poderia escalar aqui outro jogador, né, pra variar um pouquinho. Poderia, por exemplo, ter colocado aqui um Brenner do São Paulo,
mesmo sendo fora de casa. Um Yuri Alberto do Internacional, já que o Galhardo não vai jogar, vai ser ele que vai jogar avançado e ainda fazendo gols, né? Podia botar até um Bruno Henrique que tem um bom desempenho fora de casa, pra não colocar os que eu escalei lá no time principal. Cano, Marinho, porque isso é um time de bons baratos, né, gente? Então tô escalando o Soteldo porque, por mais que ele venha oscilando, por mais que ele tenha duas pontuações negativas nos últimos 2 jogos dentro de casa, eu mostrei pra vocês agora no time de valorização, né? Os pontos cedidos pelo Botafogo para jogadores de extrema pelo lado esquerdo, atacantes, né, pelo lado esquerdo. Ele limitou 3 atacantes nos últimos 3 jogos que jogou fora de casa que jogaram pela esquerda. Então o Soteldo tem grande chance de ir bem aí, né? Como eu tô indo com uma quantidade aí considerada de jogadores do Santos, né? Nesse time de bons baratos, né? E vejo como um confronto favorável. O Botafogo não tá bem e o Cuca tá fazendo um excelente trabalho, né? Por mais que vai ter agora a Libertadores, tem que ficar de olho, porque de repente o desgaste vai ser tão grande que pode poupar novamente no final de semana. Mas a princípio eu vou assim, tá? Vou assim porque o Santos dentro de casa costuma ser um time também que produz bastante, ataca bastante, né? Então tô escalando um time assim, ó, alternativo de bons e baratos, mas ao mesmo tempo bem ofensivo, tá? Galo dentro de casa é muito ofensivo, Santos dentro de casa é muito ofensivo, Ceará dentro de casa também é muito ofensivo, tá? Tô fazendo dobradinhas aqui, ó, entre Ceará, né? Principais jogadores de ataque e também o Galo, né? Não é o principal aqui, porque o principal é o Keno, né? Mas o Johan no meio de campo já começa a se destacar. Acredito que ele começa a ser, né, o novo Natan aí do Galo no meio de campo, né? Ou pela regularidade, enfim, aqui eu tô apostando aqui no SG, né, dos times com os confrontos mais favoráveis. Tirando aqui o Felipe Luiz, que é mais para desarmes, certo? Então aí, ó, custando 95,79 cartoletas. Por enquanto, esse é o time de bons baratos do canal para 30ª rodada. Por que eu falo por enquanto? Porque sábado, às 14 horas, vai ter live. E até lá, de repente, eu posso dar uma alterada em alguma coisa e atualizar o time lá no Instagram. Certo? Faltando 1 hora para o fechamento do mercado. Tá feito então, pessoal. O time de valorização do canal escalado, que tá bem, tá? Até não mostrei o ranking, mas na próxima eu vou mostrar. Ano passado esse time de valorização ficou entre os 250 mais ricos do Cartola. Esse ano não tá tão bem assim, mas já tá ali na posição 1700. Num universo de 7 milhões de cartoleiros, é uma posição privilegiada assim com o time de valorização. E o time de bons baratos vinha muito bem, deu uma caidinha agora aí por causa desses problemas aí de jogadores prováveis que acabam não jogando. Mas vamos lá, vamos bola pra frente aí, né? Tô dando uma arriscadazinha um pouquinho maior aí, diferenciando esse time, quem sabe novamente ele possa surpreender, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané, ajuda o canal. É com o seu like aí que o YouTube vai entender que o assunto aí, né, o conteúdo é relevante, passe para outras pessoas e assim o canal começa a crescer. Falar em canal crescer, eu verifiquei aí que muita gente assiste o vídeo e não é inscrito. Então se você assiste o vídeo aí do canal e não é inscrito, se inscreve, dá uma força também, né? Compartilha com seus amigos, ativa o sininho das notificações para sempre ser notificado assim que sair um novo vídeo, tá bom? No mais, gente, um grande beijo no coração. Até a live de quarta. Hoje é quarta e hoje vai ter Libertadores. Até a live de sábado às 14 horas. Vamos que vamos? Fui!